Então, boa noite mais uma vez. Vamos retomar nossa terceira aula do curso IRPF ponto a ponto. Então, nós temos aqui algumas regras, né, que mudaram na questão dos rendimentos de renda variável. Então, hoje nós vamos ver toda a parte teórica de renda variável, para saber o que é swing trade, day trade, o que é ETF, o que é fundo imobiliário, FIAGRO, o que é certificados de crédito, o que são ações. E nós temos aqui, nos rendimentos do exterior, passaram a ser tributados de forma definitiva na declaração de ajuste anual na alíquota de 15%. Anteriormente, nós tínhamos que pagar o imposto até mensalmente, né, calculando com ganho de capital, lançando em carnê-leão, para poder pagar o imposto que era devido por ter rendimentos no exterior. Agora não, você vai fazer só na declaração anual e vai ser tributado a uma alíquota uniforme de 15%, e não na tabela progressiva. E na declaração, bens que representam investimento no exterior passam a permitir a informação de rendimentos do imposto pago no Brasil ou no exterior. Os programas de preenchimento da declaração, PGD e MIR, fazem o cálculo e geram um demonstrativo detalhado da apuração do imposto. E o valor do imposto apurado reflete no resultado da declaração. Então, aqui vamos dar um exemplo, né, de bem no exterior. O contribuinte ele teve resultados com criptos lá na Bulgária. Então, a situação em 31 de 12 de 2023, 31 de 12 de 2024, você coloca o valor, né, se tiver valor. Aí você vai colocar qual é o lucro, o prejuízo da aplicação financeira e o imposto pago no exterior. E você vai ver qual é o lucro ou dividendos recebido, né, a diferença que tem entre o que você já tributou no exterior e aquilo que você teve de rendimento não tributável no Brasil. Aí você vai colocar o valor recebido e o imposto pago no exterior barra imposto de renda retido no Brasil, para poder calcular essa informação. Então, aqui nós temos um exemplo de um demonstrativo, né, onde nós temos 3 itens. Nós temos 2 aplicações financeiras e um lucro e dividendo. A identificação do bem pode ser verificada na impressão da ficha de bens e direitos. Então, nós temos o item 1, um ganho ou prejuízo de 10 mil, o imposto devido desses 10 mil no Brasil, 1.500. Imposto pago no exterior, 2 mil. Então, eu não tenho base de cálculo. Eu não vou lançar nada lá no Brasil. Por quê? Porque eu paguei mais no exterior do que deveria pagar no Brasil. Então, eu não tenho por que pagar mais imposto. Na segunda aplicação financeira, no item 4, eu tenho um ganho de 10 mil, o imposto devido é 1.500, eu não paguei nada no exterior. Então, esses 10 mil serão tributados integralmente no Brasil. Lucros e dividendos no exterior, 30 mil, no item 5. Imposto devido seria 4.500, mas eu já paguei 1.200 no exterior. Então, eu tenho que ver a diferença que tem entre a tributação no exterior de 30 mil, dos 1.200, só que 1.200 de 30 não representa 15%, que o investimento no exterior o brasileiro tem que pagar 15%. Então, eu vou chegar, o que é 1.200? 1.200 é 15% de 8 mil. Faz uma regra de 3, né, do 15%. Então, se 30 mil é o valor que eu ganhei e eu só tributei 8, eu vou ter base de cálculo no Brasil de 22. Então, eu tenho lá 10 mil do item 4 e mais 22 mil do item 5, me dá uma base de cálculo no Brasil de 32 mil reais e o imposto devido de 4.800, que vai ser somado aos demais impostos, né, de outros rendimentos, de aplicações, de rendas tributáveis que o brasileiro teve. Tá? Então, é assim que eu vou preencher lá na ficha dos bens e direitos, que nós vamos ter uma aula prática só para falar disso. Investimentos em bolsa que tornam obrigatório a declaração do imposto de renda seriam quando você fez o pagamento de um DARF durante o ano ou fez venda de ativos no valor de 40 mil ou mais durante o ano todo. Então,
Eu vendi 40.050, 50.000, 70.000, ou seja, foi mais de 40.000, né? De 40.000 para cima, eu sou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Ou se eu tenho prejuízos de anos anteriores ou do próprio ano, e eu quero compensar esse prejuízo. Então, eu tenho que fazer a declaração para poder compensar nos anos posteriores. Nós temos a questão das offshores. Se a pessoa possui truste do exterior, ela é obrigada. Se deseja fazer a utilização do valor de algum ativo, deseja fazer a atualização do valor de algum ativo no exterior. Tipo, eu comprei esse ativo há 5 anos e hoje ele está valorizado, ele triplicou o valor. Eu quero que seja reconhecido na minha declaração. Então, eu também tenho que fazer. Ou deseja transferir os ativos da empresa para a pessoa física. Outros critérios, né, no critério renda, obteve renda tributável acima de 33.888 e obteve rendimentos isentos não tributáveis ou sujeito a tributação exclusiva acima de 200 mil. E obteve renda rural acima de 169.440. E no critério patrimônio, vendeu imóvel com ganho de capital. Então, se você vendeu algum imóvel que teve que pagar ganho de capital, você também é obrigado a fazer. Ou se possui patrimônio acima de R$ 800.000 a 31 de dezembro. Ou optou pelo benefício dos 180 dias para a compra de imóveis. Então, esses são os critérios de obrigatoriedade na declaração do imposto de renda. Então, caso você tenha respondido o sim para qualquer dos itens acima, o teu cliente é obrigado a declarar. É sempre bom você fazer um interrogatório com o cliente, perguntando para ele sobre todos esses itens e ainda dá para ele assinar, olha, você disse isso, 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 então está valendo isso aqui. Agora, primeiro, para fazer a declaração, eu tenho que ter noção de como é que tributa os investimentos, né? Então, a tributação sobre investimentos no Brasil, ele depende do tipo de produto e operação. Quanto ao tipo de produto, nós temos renda fixa e renda variável. Já para as operações de renda variável, separamos entre swing trade e day trade. Então, esses são os tipos de investimentos que nós temos no Brasil. Ah, mas o que é renda fixa? É quando você investe em alguma coisa sabendo qual é a renda que você vai ter lá no futuro. Você já fez uma renda, ela tem a pré-fixada e a pós-fixada, né? Eu vou, renda fixa pré-fixada. Eu já determinei, olha, é tantos por cento que eu vou te pagar daqui a tanto tempo. A pós-fixada vamos ver algum índice que pode variar para mais ou para menos nessa renda fixa pós-fixada, né? E aí depende muito de como que você está investindo. Dito isso, vamos conferir como funciona a tributação para cada tipo de investimento. Então, na renda fixa, os investimentos seguem uma mesma linha de tributação. Eles são investimentos que seguem uma tabela regressiva de imposto de renda. O que é essa questão regressiva? Quanto mais tempo você mantiver aquele capital investido, menos imposto você vai pagar. Tá? Então, por isso que ela é regressiva. Então, as alíquotas vão reduzindo, né? E tem uma tabelinha para você fazer essa tributação. Então, ela começa com 22,5%, que abrange as aplicações mantidas por até 6 meses, então, curtíssimo prazo, né? Eu vou investir, vou tirar esse investimento em até 6 meses. Vai pagar 22,5% de imposto de renda. Se o investimento for mantido entre 6 meses e 1 ano, essa alíquota cai para 20%. Se for por mais de 1 ano e menos de 2 anos, a alíquota é reduzida a 17,5%. Agora, se o investimento for mantido por período superior a 2 anos, aí a alíquota cai para 15%. Então, é sempre bom que o cliente, né, o nosso cliente, o contribuinte, ele entenda isso. Né? Eu quero fazer um investimento. Beleza, mas saiba que se você tirar esse dinheiro
de forma antecipada, você vai pagar mais imposto do que pagaria se você deixasse ali pelo menos 2 anos esse valor aplicado, né? É por isso que tem que, antes de você investir, você tem que ter o conhecimento, porque tem muita gente que investe, não sabe, quando vê, poxa, perdi dinheiro só com o imposto que eu paguei. Então, aí nós temos essas 4 faixas de tributação. Essa forma de tributar serve para quase todos os investimentos de renda fixa, mas temos 2 exceções. Então, alguns investimentos em renda fixa possuem isenção de imposto de renda. Qual é o mais famoso, né, que nós temos? A poupança, né? Então, a poupança, ela é uma renda fixa isenta de tributação. Não sabemos até quando, né? Já tem uns anos aí, já tem pelo menos uns 11 anos que os governos que entram e saem, eles tentam tributar a poupança para quem tem investimento médio acima de 50 mil reais, né, por mês. Nós temos a letra de crédito imobiliário, a LCI, que é o investimento de renda fixa emitido por bancos e instituições financeiras, né, que aí já é investimento em prédios, em imóveis, né? A questão dos aluguéis, da compra de imóveis, de bens. E a LCA, que é a letra de crédito de agronegócio, também emitida por instituições financeiras, né? São títulos de renda fixa. Inclusive, você pode, eu tenho uma fazenda aqui, eu estou querendo fazer uma ampliação da minha planta, eu quero comprar mais silos, eu quero ampliar a minha área, eu posso entrar em contato com uma instituição financeira e criar uma letra de crédito do agronegócio da minha empresa, né? Da minha empresa agrícola, para poder captar recursos que às vezes é mais barato que o banco. E aí o cara da letra ele vai entrar no risco também. E o CRI, que são títulos de renda fixa, que representam crédito imobiliário e são emitidos por securitizadoras e são investimentos seguros e previsíveis. E tem o CRA também, CRI e o CRA, que são títulos de renda fixa que representam créditos do agronegócio, são emitidos por securitizadoras e são investimentos seguros e previsíveis. Então, essas 5 modalidades de rendimentos em renda fixa, eles são isentos de tributação. Poupança, LCI, LCA, CRI e CRA. Só que, além deles, nós temos fundos de investimentos em renda fixa, que possuem carteiras de curto prazo, ou seja, uma carteira de título onde a média de investimentos da carteira deve ser inferior a 60 dias. E nenhum ativo pode ter um prazo superior a 375 dias. E serão tributados com 2 alíquotas, de acordo com o prazo de investimento. Caso o investimento seja mantido por menos de 6 meses, será tributado por 22,5%. E caso seja mantido por mais tempo que isso, a alíquota será de 20%, tá? Linear. Então, até 6 meses, 22,5%. Mais de 6 meses, 20%. Tá? Então, essas 2 alíquotas para o fundo de investimento em renda fixa. Cada investimento desse tem um código específico na declaração. Além do IR, os fundos de renda fixa recebem a cobrança do Come Cotas. O que é o Come Cotas, né? Então, o Come Cotas, de 6 em 6 meses, você tem um desconto ali de 20% sobre o patrimônio do fundo, caso seja um fundo de curto prazo, e de 15% para os fundos de longo prazo. Então, nós falaremos sobre essa cobrança quando falarmos sobre tributação para fundos de investimento, que a gente vai mostrar alguns exemplos de como é que eu tributo isso. Geralmente no mês de maio, no mês de novembro, eu tenho o famoso Come Cotas. Então, aí nós temos como funciona a tributação da renda fixa, né? Poupança, LCI, LCA, CRI ou CRA, né? Se for esse tipo de investimento, isento de imposto. Não são esses tipos de investimentos. Então, serão fundos de investimento em renda fixa com carteira de curto prazo? Se sim, até 6 meses, 22,5%,
mais de 6 meses, 20%. E o come cota semestral de 20%. Não são de curto prazo, então eu tenho uma tabela regressiva. Os come cotas será o semestral de 15%. Tá? E essa tabela progressiva, ela vai de 22,5 até 6 meses, chegando a 15% superior a 2 anos. Tributação sobre investimentos em ações e BDRs. Nós já vimos como é que funciona a renda fixa. Agora vamos conferir como é que ficam investimentos em renda variável. Como existem algumas observações por esses investimentos, separamos a explicação por classe de ativo. Então, nós temos ações, temos fundos, temos ETFs, nós temos vários tipos de investimentos. Então, para ações, a tributação pode ocorrer ou não, dependendo da modalidade de investimento e dependendo dos valores envolvidos na comercialização de ações. Caso ocorra um imposto, será cobrado sobre o ganho de capital obtido na operação, ou seja, sobre o resultado positivo que você obteve naquela aplicação. O que isso significa? O imposto será cobrado apenas sobre o lucro da operação e não sobre o total da venda. Aí eu tenho que ter muito cuidado, principalmente com os relatórios que nós recebemos das corretoras e bancos, porque a maioria dos relatórios eles têm inconsistências, ele tem inclusive erros absurdos quando ele chega até nós. Então a gente tem que ter muita atenção para analisar cada um desses relatórios que nós recebemos. Então, além disso, a tributação é diferente dependendo do tipo de operação. Então, nós temos dois tipos de operação com ações. Nós temos o swing trade, que é a chamada operações comuns, que elas são operações que você compra a ação em um dia e vende outro dia, tá? Independente do prazo. Comprei num dia, vendi no outro, swing trade. Day trade é quando eu compro e vendo ações no mesmo dia. Então, digamos que eu comprei hoje de manhã, vendi à tarde. Então, é day trade. Então, tem um tratamento tributário diferenciado. Então, para operações comuns, swing trade, a alíquota cobrada é de 15% sobre o lucro. E já para as operações em day trade, a alíquota cobrada será sempre de 20% sobre o lucro. No swing trade, nós temos um limite de R$20 mil mensais. Então, se eu vendi ações swing trade, né, abaixo de R$20 mil no mês, eu não tributo o resultado. Agora, no day trade, quando eu tenho ganho de capital em vendas mensais no swing trade acima de R$20 mil no mês, aí eu tenho que calcular o imposto, tenho que gerar o DARF e tenho que pagar o DARF até o último dia útil do mês subsequente. Então, isso aí é um trabalho também que você consegue ter uma renda recorrente com o cliente que não fazem esse acompanhamento. Que é interessante que o cliente tenha esse acompanhamento para que ele possa pagar a tributação no período correto. Porque se ele não pagar no mês em que ele deveria pagar, ele vai ainda correr o risco de pagar juros e multa em cima daquele ganho de capital. Agora, caso esse imposto tenha dado menor do que R$10, eu não pago o imposto, eu acumulo isso para o futuro. Por quê? Porque eu só consigo emitir um DARF para pagamento superior a R$10. Abaixo disso, eu não consigo pagar esse DARF. E como a Receita sabe que devemos fazer o pagamento do DARF? Aí entra um itemzinho chamado dedo duro, né? Em todas as operações de venda em renda variável, existe uma pequena taxa chamada
IRRF, que é o Imposto Retido na Fonte. Essa taxa é retida automaticamente pela corretora e corresponde ao percentual de 0,005% da venda. Ou seja, é um valor irrisório só para a Receita Federal saber que você teve um ganho e, dependendo do volume que você teve de operação, você vai pagar o DARF ou não no mês seguinte. Tá? Então, eu tenho que ficar atento com isso, eu tenho que fazer o acompanhamento mensal para que não passe batido esse pagamento. Tá? Quem é responsável pelo pagamento, Marco? É o contribuinte. Mas se ele falar que a responsabilidade é minha enquanto contador, aí a pergunta é, ele vai te pagar pelo serviço mensal? Eu tenho que saber. Se ele quiser e você tiver conhecimento, cobra um valor mensal para tu acompanhar isso. Então, uma planilhazinha de compra e venda, né, apuração do custo unitário, né, do custo médio, né, para poder fazer o cálculo desse valor. Então, a tributação de ações e BDR não teve lucro, ele é isento. Teve lucro, aí eu tenho que saber se ele é swing trade ou day trade. Se for swing trade, até 20 mil reais é isento. Acima de 20 mil reais, 15% sobre o lucro. É day trade, independente do valor que você negociou, 20% do valor. Tá? Não tem isenção no day trade. A tributação sobre investimentos em fundos imobiliários e FIAGRO. Embora os fundos imobiliários também sejam ativos de renda variável, a sua tributação é um pouco diferente das ações, tá? Porque para os fundos de investimento, em fundos de investimento imobiliário, né, os famosos FIIs, ou os fundos de investimentos do agronegócio, FIAGRO, a alíquota é única, é 20% sobre o ganho de capital. Ou seja, independente se você está operando com day trade ou swing trade nos fundos de investimento, a alíquota sempre será 20%. Em ações, 15% para operações comuns, swing trade, 20% para day trade. Nos fundos imobiliários e do agronegócio, retininho, 20% sobre o ganho de capital. Tá? E da mesma forma, não tem a isenção dos 20 mil na venda dos fundos de investimento. Tá? É 20% sobre o valor do ganho de capital, sem isenção. E a mesma regra, se o valor do imposto a pagar não for superior a R$ 10, não se paga, acumula-se para o mês posterior, os meses posteriores, até que o DARF seja superior a R$ 10. E é importante citar, por outro lado, que os proventos pagos pelos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Então, os FIAGROS e fundos imobiliários, eles são isentos. Vamos lá. Eu investi R$ 100 mil em fundo imobiliário. Que esses R$ 100 mil, eles me dão ali um rendimento de 1% sobre o valor do resultado. Então, digamos que desses 100 mil, eu receba por mês R$ 100 desse investimento. Esse valor que eu recebo, ele é isento de tributação. Não tem imposto nenhum sobre esse rendimento. Porque eu não estou vendendo e comprando nem as ações, nem os fundos, etc. Então, o lucro e dividendos, se for no Brasil, eles são isentos de tributação. Não, eu estou comprando fundo imobiliário por 100 mil, estou vendendo fundo imobiliário por R$ 110 mil. E aí eu vou apurar o resultado de 10 mil e vou tributar 20% sobre esse resultado na comercialização. Tá? Então, aí, tributa, não tem isenção nos fundos imobiliários e fundo do agronegócio. Então, na tributação do fundo imobiliário, se teve lucro, Ei, ele é isento, se teve deixa eu trazer tributação, meu açaí lá. 20% do lucro. Isso, sim. Como é que funciona a tributação para a venda dos fundos imobiliários? Se eu tive prejuízo na venda, isento. Se eu tive lucro na venda, tributa 20% sobre o lucro, independente do valor da comercialização. Tributação sobre investimentos em fundos de investimentos, né?
ela possui algumas particularidades em relação a esses investimentos. Temos duas modalidades de cobrança: tributação sobre a movimentação e tributação sobre o patrimônio. A tributação sobre a movimentação é o imposto cobrado quando há movimentação dos recursos aplicados no fundo, como resgates e pagamentos de rendimentos. Esse imposto é cobrado sobre o ganho de capital, sobre o lucro. Já a tributação sobre o patrimônio é a cobrança do imposto que ocorre semestralmente no último dia útil do mês de maio e do mês de novembro, que é o chamado come-cotas. Então, na hora que eu tenho fundo de investimento, eu tenho que saber qual é o tipo de tributação que eu tenho. Então, o come-cota, o principal objetivo dele é antecipar a tributação de investimento e não possui um prazo de duração fixa. O come-cotas é cobrado nos fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos cambiais e fundos fechados. E aí tudo isso eu tenho que ver. O cliente chegou aqui, ele tem um fundo. E aí eu vou falar para vocês uma coisa. Não tentem adivinhar aquilo que você não sabe. O cliente trouxe aqui um informe, o informe não está claro, ele não está dizendo o que é esse fundo. Pergunta para ele. Eu vejo em grupos de WhatsApp, pessoal, mas poxa, como é que eu vou fazer isso aqui? É o fundo C6, CRI. Pergunta para o cliente. Mas o cliente não sabe. Manda o cliente perguntar para o assessor dele na corretora, né? Se o informe não está correto, quem tem que explicar é a corretora. Nós não temos que adivinhar as coisas. Então, o come-cotas ele é cobrado nos fundos de renda fixa, multimercados, fundos cambiais e fundos fechados. O processo é feito automaticamente, não sendo necessária nenhuma ação do investidor. A alíquota do IR cobrado pelo come-cotas vai variar de acordo com o prazo do fundo. Então, para fundos de curto prazo, fundos com carteira de ativo, com vencimentos em até um ano, a alíquota é de 20% sobre o investimento. Já os fundos de longo prazo, possuem a alíquota de 15% também sobre os rendimentos. Então, até um ano, 20%. Mais de um ano, 15%. E nós já vimos que os fundos de renda fixa seguem uma tributação especial e agora veremos como é realizada a tributação nos demais tipos de fundo. Tá? Lembrando, come-cotas, dedo duro, isso são retenções feitas pelas instituições financeiras, pelos bancos. Eu não tenho que calcular. Agora, ações acima de 20 mil, day trade, aí é o contribuinte, é o investidor que tem que calcular o lucro e pagar o DARF deste lucro. Então, eu tenho que ter bem claro isso, que é justamente para poder orientar o meu cliente sobre esse funcionamento. Para os fundos de ações, a tributação é um pouco mais simples. A alíquota de imposto é fixa, 15% sobre o rendimento. Além disso, os fundos de ações não estão sujeitos ao come-cotas. Eles só estão sujeitos na operação, ou seja, no resultado. Os fundos multimercados, a tributação é realizada de acordo com o prazo de aplicação e ocorre da seguinte forma: fundos de curto prazo, ou seja, aqueles fundos de investimentos mantidos até 180 dias. Eles são tributados em 22,5%, e os investimentos mantidos acima desse período, até o limite de 360 dias, recebem a tributação de 20%. Tá? Então, eu tenho que saber qual é o prazo que o cliente negociou. Por isso que é importantíssimo você orientar o cliente a contratar uma plataforma, um aplicativo, que faça esse acompanhamento dessas operações, ou se ele te contratar para gerir isso, você ter uma planilhazinha, ou você ser parceiro dos aplicativos, para poder controlar essa movimentação data a data, tá? Para que não se perca no valor do tributo, na data do pagamento, né? É bem detalhista isso, senão o cliente vai pagar juros e multa. E o come-cotas do fundo multimercado é de 20% sobre o patrimônio para os fundos de curto prazo. Prazo de investimento até 180 dias, 22,5. Entre 181 e 360,
20%. Em maio e novembro, com cotas de 20%. No longo prazo, os investimentos mantidos até 180 dias são tributados em 22,5%. Investimentos mantidos entre 181 e 360 dias recebem tributação de 20%. Investimentos de 361 a 720 dias recebem tributação de 17,5%. Investimentos acima de 720 dias recebem tributação de 15%. E aí, nos fundos de multimercado, utiliza a tabela regressiva que nós já vimos lá na renda fixa. Eu tenho que ter isso aqui bem controlado pelo cliente para que ele não se perca nos cálculos, para que ele não se perca nos valores. Só que nos fundos de multimercados de longo prazo, é 15% sobre o patrimônio dos fundos. Então, todos esses impostos sobre investimentos em renda fixa e fundos já são retidos na fonte de forma automática, ou seja, você só precisa fazer, não precisa fazer nada, e já vai receber o valor líquido na sua conta no momento do resgate. Apenas nos casos em que há necessidade do pagamento do DARF é que o investidor precisa fazer o pagamento mensal. Então, como calcular o ganho de capital? Para calcular o seu ganho de capital em ações, você deve subtrair o valor médio de aquisição dos papéis pelo valor da venda dos mesmos. O valor médio de aquisição é obtido pela soma dos valores pagos pelas ações dividido pelo número de ações adquiridas. Todos esses valores são encontrados na nota de corretagem. Marco, a nota de corretagem é importante? É importante para você fazer o preenchimento da planilha, para você fazer o cálculo do custo médio para poder apurar o ganho. Agora, se o teu cliente tem uma plataforma, tem uma corretora que faça essa apuração, você só precisa ter o relatório correto para poder fazer a declaração. Então, para as compras, você deve somar as taxas, né? Quais são as taxas? Taxa de corretagem, taxa de liquidação, emolumentos, entre outros, exceto o imposto retido na fonte. Esse não é somado. Pagas na transação para encontrar o seu custo de aquisição. Tá? Então, quanto foi que eu paguei na ação mais as taxas? Agora, para as vendas, como é que eu chego no custo médio das vendas? Eu devo abater as taxas pagas na transação. Então, vendi por R$ 100.000, mas paguei 300 de taxa de corretagem, mais R$ 200 de emolumentos, menos 100, mais 100 de liquidação, entre outros. Então, ali eu tenho R$ 700 de taxa. Então, eu vou pegar os 100.000 menos os 700. Qual é o valor da venda? 99.300. Para encontrar o valor líquido. Então, o ganho de capital é a confrontação entre esses dois. Qual é a venda? O valor da venda líquida menos o custo de aquisição. E aí eu apuro o ganho de capital. Então, para ficar mais claro, vamos colocar números na tela. Vamos supor que você comprou 100 ações da empresa IRPF por R$ 10 cada uma. Então, e vendeu as mesmas 100 ações por R$ 15 cada uma. Você teve um lucro aí de 50% em cima do valor aplicado. Então, suponha também que você pagou R$ 5 de corretagem na compra e na venda. E que teve um imposto retido na fonte de 0,005% sobre o valor da venda. Tá? Então, ele já foi retido. O seu ganho de capital seria valor da venda menos as taxas, menos valor das compras, menos as taxas. Então, eu vendi R$ 1.500, menos R$ 5 de taxa de corretagem, né? R$ 1.500 menos R$ 5 de taxa de corretagem, menos R$ 1.000, que é o valor da compra, menos a taxa de corretagem de 5. Então, eu tenho um resultado do ganho de capital de quanto? De R$ 490. Esse é o meu ganho de capital. No caso de você ter comprado as ações em datas diferentes,
você deve calcular o valor médio de aquisição considerando todas as compras realizadas, da média ponderada, na verdade, né? Na média ponderada móvel lá dos estoques. Assim, eu também tenho estoque de ações. Então, para isso, você deve somar os valores pagos pelas ações em cada compra e dividir pelo número total de ações adquiridas. Então, eu comprei duas datas diferentes. Quanto que eu comprei aqui, dividido pela quantidade. Então, por exemplo, comprei 50 ações da empresa IRPF por R$ 10 cada uma em janeiro e mais 50 ações da mesma empresa por R$ 12 cada uma em fevereiro. O seu valor médio de aquisição, ele vai ser o quê? O valor pago na primeira conta, mais o valor pago na segunda conta, dividido pelo número de ações na primeira compra, mais o número de ações na segunda compra. Então, eu tenho R$ 500 da primeira compra, mais 600 da segunda compra, dividido por 100 ações. Então, o valor médio de aquisição, R$ 11. Que é esse valor que vai me possibilitar calcular qual foi o custo da venda das ações que eu fiz a posteriori. Outra situação possível é a de que você tenha vendido as ações em lotes diferentes. Você deve calcular o seu ganho de capital para cada lote vendido e somar os resultados para obter o ganho de capital total no mês. Então, você deve usar o mesmo valor médio de aquisição para todas as vendas realizadas no mesmo mês deste lote. Por exemplo, suponhamos que você tinha 100 ações da empresa XYZ com valor médio de aquisição de R$ 11. Em março, você vendeu 50 ações por 15 cada uma. Em abril, você vendeu mais 50 ações por R$ 16 cada uma. E o seu ganho de capital seria ganho de capital em março, valor da venda de R$ 750 menos R$ 5 de taxa, menos o valor da compra, R$ 550 mais R$ 5 de taxa. Então, eu tenho aqui um ganho de capital em março de R$ 200. Ganho de capital em abril, valor da venda mais taxas, menos valor da compra mais taxas. Ganho de capital em abril, R$ 800 mais 5, menos 550 mais 5, que é o custo. Aí eu tenho um ganho de capital de abril de R$ 250. O ganho de capital em março, mais ganho de capital em abril, ou seja, o total de ganho que eu tive no ano, foram R$ 450 nessa apuração. O imposto devido, R$ 450 vezes 15%, dá R$ 67,50, menos o imposto retido na fonte das operações. Tá? Então, calculei o imposto nos meses, eu tenho que descontar o valor do imposto retido, aquilo que já foi retido antecipadamente lá do 0,005% do famoso dedo duro. Em todas as operações que você tiver de renda variável, é possível você fazer compensação de prejuízo, tá? Você pode fazer essa compensação de prejuízo. Caso você tenha prejuízo com as operações, não vai ter tributo a pagar e, além disso, poderá usar esses prejuízos para abater do imposto de renda quando você tiver lucro. Para isso, existem algumas condições e é importante estar atento para não cometer o erro, tá? Qual é a primeira condição? É que a compensação só é válida para o mesmo tipo de operação. Então, eu tive prejuízo em março de swing trade e eu tive lucro em abril de swing trade. Eu posso pegar o prejuízo de março e abater no lucro de abril. Se o meu prejuízo de março for superior ao lucro de abril, não tem que se falar em imposto a pagar. Tá? Agora, o lucro de abril foi muito superior ao prejuízo de março, aí eu tenho que calcular o imposto. Marco, a operação foi superior a 20 mil? Não, então é isento. Foi superior a 20 mil, é tributável. Tá? Então, assim como operação de day trade, se compensa só com operação de day trade, fundo imobiliário só com fundo imobiliário, fundo Fiagro só com fundo Fiagro. Eu não posso fazer a compensação cruzada para investimentos distintos. Tá?
Isso aí não é possível. E como calcular a compensação de prejuízo? Suponha que você tenha vendido algumas ações de sua carteira em janeiro e que nessa operação você teve um prejuízo de R$ 500. Em fevereiro, você vendeu novamente algumas ações e, nesse caso, vendeu por 32 mil em operações que geraram para você um lucro de 2.500. Em março, você vai precisar calcular o lucro tributável para fazer o pagamento do imposto com os dados dos meses anteriores. E você chega ao seguinte cálculo. Janeiro eu tive um prejuízo de 500. Em fevereiro eu tive um lucro tributável de 2.500. Para recolher esse imposto, em março, eu vou fazer o quê? Lucro tributável de 2.500 menos R$ 500 do prejuízo de janeiro. Qual é o lucro tributável? R$ 2.000. Com a compensação do prejuízo, o imposto não é cobrado em cima do lucro total, e sim sobre o lucro tributável menos o prejuízo. Então, eu tenho uma alíquota de 15% que incidirá sobre 2.000, que geraria um imposto de 300. Se não tivesse prejuízo, o imposto seria lá de R$ 375, porque ele iria tributar em cima dos 2.500. Ou seja, caso o imposto retido acumulado, no nosso exemplo, fosse R$ 10, o dedo duro fosse R$ 10, então o imposto seria o quê? R$ 300 menos os R$ 10 que já foi retido. Eu só pagaria um DARF de R$ 290. O prazo para pagamento do imposto sobre o ganho de capital em ações é até o último dia útil do mês seguinte ao da venda das ações. Por exemplo, você vendeu ações em janeiro e obteve ganho de capital. Você deve realizar o pagamento até o último dia útil do mês de fevereiro. Se for feriado, final de semana, antecipa o pagamento. E para isso, você deve emitir um DARF no código 6015 e pagar no banco de sua preferência. Reforçando aqui, só será obrigado a declarar rendimentos em renda variável se você realizou venda de ativos cuja soma foi superior a 40 mil anual, ou quem teve lucro em operações cuja soma de vendas fica acima de 20 mil em determinado mês. Ou seja, acima de 20 mil em determinado mês me obriga a pagar imposto. E aí, o pagamento de imposto, ele é uma das condicionantes para você ser obrigado a declarar imposto de renda. Então, aqui para nós visualizarmos, né, um informe de rendimento. Aqui, nos informes, ele já vem trazendo algumas informações. Primeiro, rendimentos isentos. Então, ele já está dizendo para você qual é o rendimento, qual é o tipo de rendimento. É lucro, dividendos distribuídos? Ele é isento. E aqui ele já diz, declaração do imposto de renda no Código 12, né? Ficha do rendimento isento, saldo e o rendimento aqui do lado. Rendimento sujeito a tributação exclusiva. E aí pode ser fundo de investimento, pode ser renda fixa, tesouro direto, ETF, swap, pode ser juros sobre capital próprio, né? E aí já diz aqui, código 06, ficha de rendimento sujeito a tributação exclusiva. Lembrando que quando você lança na tributação exclusiva, já é o rendimento menos o imposto retido na fonte, tá? É o valor líquido que você lança na ficha lá de rendimento de tributação exclusiva, não é o bruto, certo? Está aqui um exemplo aqui do Tesouro Direto. Saldo em 31/12 de 2022, 3.957,72. Saldo em 31/12 de 2023, 4.679. Esse investimento gerou um rendimento líquido de 109,74, ou seja, já é o rendimento menos o imposto retido. Ah, Marco, eu preciso saber do imposto retido? Não. Só o que interessa é o rendimento líquido, se for tributação exclusiva. E aí eu tenho aqui saldo em conta, créditos em trânsito, né? Eu tenho crédito em trânsito. Aí você lança lá no item para validar, né? Declaração de imposto de renda, ficha de bens e direitos, código 06 do código 99. Outros investimentos, tá? E sempre lembrando a vocês, é fácil fazer isso? Não, não é fácil fazer isso. Então eu tenho que, no mínimo, cobrar o honorário justo. No mínimo, eu tenho que cobrar o valor
justo pelo trabalho que eu faço com o meu cliente.